o agir de Deus em meio aos nossos dilemas. Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelinho, mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que se inscreveram no canal, que estão compartilhando esta mensagem. Quero dizer e lembrar que esse canal é um canal simples, modesto, com poucos recursos, mas que o objetivo do Marcelo, do Marcelinho, é levar para você, para quem você conhece, para quem chegar esse vídeo, uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança, uma mensagem de realidade, uma mensagem de esperança. Então, Deus abençoe a sua vida, você que se inscreveu no canal. E eu quero incentivar você a compartilhar esse vídeo. E você que está me vendo pela primeira vez, se essa palavra falou ao seu coração, dê um joinha, curta esse vídeo, compartilhe e principalmente se inscreva, para que esse canal possa crescer e essa mensagem possa chegar, a mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? O agir de Deus em meio aos nossos dilemas. Para falar sobre isso, eu queria ser aqui breve e fazer a citação de uma passagem da palavra do Senhor que está no Antigo Testamento, e eu quero ler para você aqui em nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. É chegado agora, pois, o credor para levar os meus 2 filhos, para que sejam escravos dele. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou: o que eu posso fazer por você? Dize-me agora o que você tem em casa. Ao que ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. E então disse o profeta: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas não peça poucas, peça muitas. Então depois entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e comece a derramar o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte aquelas vasilhas que foram ficando cheias. Versículo 5. Partiu então a mulher da presença dele, e chegou em sua casa, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes, os seus filhos, lhe traziam vasilhas, e elas ia enchendo-as. E eis que, cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: traze-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus tudo o que aconteceu. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Palavra gloriosa da parte de Deus para o nosso coração. A gente vê aqui uma intervenção da parte de Deus na vida dessa mulher e de seus filhos. Uma mulher que, como nós lemos o texto, viúva, acabara de perder o seu marido, e ela vai agora à procura do profeta para compartilhar esse dilema que ela estava vivendo. E aí a gente vê na vida desta mulher atitudes que levaram a ela a obter a graça e a vitória de Deus na sua vida. Atitudes que levaram ela a ver a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Essa mulher, ela fez uso da sua fé. Foi talvez a primeira e principal atitude que ela teve. Em meio ao dilema, em meio à ameaça de perder os seus filhos, em meio ao caos que estava se instaurando na sua vida, o que dá a entender que essa mulher não entrou em desespero. Claro, a situação a preocupou. A situação trouxe uma ameaça real, ela ia perder os seus filhos. Mas aquela mulher, a primeira atitude que ela tem, ela faz uso da sua fé. E quando é que nós vemos isso? Quando essa mulher, ela se dirige, ela vai ao encontro, ela vai em busca do homem de Deus, do profeta de Deus. E isso muitas vezes é o que nós temos de fazer na nossa vida.
Em meio aos dilemas da nossa vida, sejam quais forem, nós temos que fazer uso da fé. Nós temos que recorrer a quem pode nos ajudar. E quem pode nos ajudar é Deus. Quem pode nos ajudar é a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa mulher, ela fez uso da sua fé, né? Ela vai ao encontro do profeta Eliseu, diz o texto que nós lemos. E ela passa a sua situação para o homem de Deus, para o profeta do Senhor. E o profeta, começa a falar o que ela deveria fazer. E é interessante ver que essa mulher tem uma segunda atitude muito louvável. Além de ela fazer uso da sua fé, nós vemos nas entrelinhas dos versículos que nós lemos que ela obedece rigorosamente à orientação do profeta de Deus. Ela obedece rigorosamente à orientação do homem de Deus. O profeta, olha, você vai fazer dessa maneira. E ela começa a fazer rigorosamente o que o profeta lhe ordenou. Vai até a sua casa, se tranca com seus filhos, pede que seus filhos vão buscar vasilhas emprestadas. Quando eles chegam com as vasilhas, ela começa a derramar o azeite sobre cada vasilha. Então ela obedeceu rigorosamente à voz de Deus através do profeta. E é o que fica de lição para nós. Estamos obedecendo à voz de Deus em meio aos nossos dilemas? Ou estamos de um lado para o outro, batendo a cabeça e nada se resolve? Por quê? Porque talvez não estamos fazendo uso da fé. Talvez não estamos obedecendo aquilo que o Senhor ordenou. E ela também permitiu algo muito interessante. Uma terceira atitude dessa mulher. Ela permitiu ver aquela situação com uma perspectiva de fé, do ponto de vista da fé. Porque o que é a fé? Existem muitas definições, mas a fé é a gente ver o que não estamos vendo agora por meio da fé. São as coisas que aos nossos olhos nesse momento não existem, mas pela fé elas vão passar a existir. É olhar além do humano, é transcender na forma de ver a situação. E é muito natural que em meio às dificuldades, em meio aos dilemas da nossa vida, a gente perca a visão. A gente fica com a visão embaçada. É aquela cena que você está dirigindo o carro, um temporal está caindo, você ligar o para-brisa do carro, mas você não vê nitidamente. Por quê? Porque o temporal é muito grande. E o temporal aqui, uma figura de linguagem, são as adversidades, são os dilemas que cercam a nossa vida. É a ameaça de perder o emprego, é a ameaça da doença chegar à porta da nossa casa. E são tantas coisas, e são tantos bombardeios que nos cercam, que a gente perde a visão e o foco. Mas eu quero convidar você, nesse momento que me vê, que me ouve, a você focar em Deus, a você direcionar sua visão àquele que tudo pode, ao autor da vida, ao Criador, ao Senhor dos Senhores. Que a tua visão, que o teu foco esteja voltado para a pessoa de Deus. E essa mulher teve essas atitudes muito importantes. Ela fez uso da fé, ela obedeceu rigorosamente o que Deus lhe falou através, no caso do profeta. E ela se permitiu ver as coisas de um ponto de vista da fé e não do ponto de vista da lógica. Nos momentos de dilema, de crise, nós temos que ter espaço na nossa vida para enxergar as coisas do ponto de vista da fé. Não significa dizer que é você negar a realidade, que é você dizer, oh, não está acontecendo, mas por meio da fé eu creio que as coisas vão se encaixar, que as coisas vão se resolver, que as coisas vão mudar. Isso é fazer uso da fé. E aí, para finalizar minha fala aqui, que eu não quero ser longo na minha explanação, eu quero aqui compartilhar com você o que fica de lição dessa história, dessa mulher que acabara de perder o seu marido, se tornar viúva, tinha 2 filhos para criar, estava sofrendo a ameaça de ver seus filhos serem levados para trabalhar como escravo, para pagar a dívida. E eu não vou entrar nessa questão, porque o tempo não me permite, mas era algo legítimo naquela época. E ela estava já prestes a perder os seus filhos, né? Mas ela recorre ao homem de Deus e a gente vê uma intervenção de Deus, o agir de Deus no meio do dilema humano, no caso, no meio da vida daquela mulher. E esse texto, esse fato que aconteceu há milhares de anos atrás,
ele traz lições para nós nos dias de hoje, em pleno 2020, numa fase que a humanidade está passando por uma transformação nunca vista, né? De conceitos, de valores e assim por diante. O que essa palavra, irmão Marcelinho, pode me ajudar? Tem a ver comigo nos dias de hoje, nessa realidade que eu estou vivendo exatamente nesse momento. Em primeiro lugar, que eu queria compartilhar com você que está me vendo e me ouvindo, é dizer para você que eu aprendo, olhando para a história dessa mulher, eu aprendo que a crise, ela é democrática. O que eu quero dizer com isso? A crise é democrática. Isso é para dizer para mim, para você, que a crise não escolhe endereço, a crise não escolhe cor de pele, a crise não vai checar sua conta bancária, saber se você é milionário, ou um assalariado, ou um paupérrimo. A crise, quando ela vem, ela não pede licença. E isso aconteceu na vida daquela mulher. Aquela mulher vivia uma vida talvez mais ou menos regrada, mas de repente veio a crise. É o que acontece nesse exato momento na humanidade. Todos compravam, vendiam, bebiam, festejavam, celebravam e de repente veio esse Covid-19 e a crise se instaurou. E esse momento específico é tremendo, que nos ensina que a crise é democrática. O advento do Covid-19, ele atingiu desde o mais rico até o mais pobre, do poderoso ao servo. E a crise é assim. E todos nós estamos sujeitos a passar por crises, como estamos passando por essa e vamos passar por tantas outras, porque Jesus já predisse isso na sua fala, quando ele fala lá no Evangelho de João que no mundo vocês terão aflições. Ou seja, no mundo vocês terão e passarão por crises. Mas ele continua dizendo: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a esperança do cristão, essa é a esperança do que crê em Jesus, do que crê em Deus. Teremos crise sim, a crise é democrática sim, mas não devemos desanimar. Que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu, e se Ele venceu, nós iremos vencer nele e com Ele, em nome de Jesus. Outra lição que fica para nós com o exemplo da história dessa mulher é que a resposta de Deus muitas vezes vai na contramão do que esperamos. Vou repetir. A resposta de Deus muitas vezes vai na contramão do que esperamos. É aquela situação que a gente ora, a gente busca, a gente crê em Deus, a gente ora ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso por mim. E a gente espera que Deus ele responda de uma maneira que a gente está já meio que premeditando, meio que ensinando a Deus: olha Deus, eu orei ao Senhor por essa causa e eu creio que o Senhor vai agir, que o Senhor vai fazer dessa maneira, que o Senhor vai usar essa situação. Mas aí Deus, que é soberano, que é livre, que é soberano por excelência, Deus intervém com poder e graça, mas de uma maneira totalmente diferente daquela que a gente imaginou. Talvez, quem saiba, a Bíblia não afirma, mas talvez quem saiba, aquela mulher, quando ela foi à procura do profeta Eliseu, conhecendo a fama do profeta, talvez quem saiba, ela foi até o homem de Deus pensando o seguinte: com certeza chegando lá, o profeta vai proferir uma palavra profética, ele vai estender as suas mãos sobre mim e toda essa situação vai se resolver. Mas pelo contrário, ela vai levar o dilema diante do profeta, o profeta coloca outro dilema diante dela. Ele fala: olha, volta para tua casa, se fecha lá na tua casa, pede para os teus filhos correrem, pegar a vasilha emprestada com os vizinhos, tá bom? E faz dessa maneira. E é interessante que ela obedece, ainda que por um momento ela tivesse titubeado no seu pensamento, mas ela obedece à voz de Deus, na voz do profeta, e ela faz conforme o profeta falou e o milagre acontece. É assim que Deus faz. Deus é livre para agir, Ele usa quem quer, da maneira que quer e na hora que quer. Às vezes a resposta de Deus está aí do teu lado, mas você não está enxergando. Que você, através dessa palavra, abra a sua mente e entenda que Deus é livre para agir e operar da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja, no momento que Ele deseja. Deus não obedece calendário humano. Deus não obedece regras, né, estabelecidas pelo Marcelinho ou por qualquer homem e mulher de Deus. Não.
Deus, ele é livre para agir. Quando ele age, é tremendo, é maravilhoso. Glórias a Deus. Outra lição que fica para nós com o exemplo dessa mulher é a lição que nos ensina que o nosso pouco recurso, quando administrado por Deus, traz resultados incríveis. Vou repetir. Nosso pouco recurso, quando administrado por Deus, traz resultados incríveis. O profeta pergunta: olha, o que eu posso fazer por você? Me diz o que você tem em casa. E ela fala: tua serva não tem nada a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. E o profeta então começa a dar as orientações. É Jesus que está diante de uma multidão lá nos evangelhos, pregando o seu sermão, e ele vê que aquela multidão está com fome, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês não têm nada para dar de comer a essa multidão? E eles falam: Senhor, tem um rapaz aqui, um jovem menino que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz: tragam até a mim. Tragam até a mim. Isso é querendo dizer, ensinar o que para nós nos dias de hoje? Que o nosso pouco recurso, quando colocado na mão de Deus, ele traz resultados incríveis. De uma botija com um pouquinho de azeite, o azeite transbordou. A mulher vendeu o azeite, pagou a sua dívida, tirou seu nome do SPC da época, vamos dizer assim, e ela viveu do resto. Foi um milagre. Os 5 pães e 2 peixinhos que trouxeram até Jesus, Jesus orou, apresentou ao Pai e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Talvez o que você tenha, você fale, é pouco. O que eu tenho não pode resolver minha situação. Mas esse pouco, se você colocar na mão de Deus, na mão do Criador, confiando, Ele vai trazer para a sua vida resultados incríveis. Talvez seja a sua fé que você diz no teu coração: o dilema é tão grande que eu estou vivendo agora, irmão Marcelinho, que nem fé eu tenho, a minha fé é muito pequena. Mas se você colocar essa sua fé na mão de Deus, o resultado dela vai ser incrível na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Outra lição que a gente aprende com a história dessa mulher é que os bons relacionamentos são instrumentos de milagre.